Que alegria a gente chegar no sábado, depois da quarta-feira de cinzas. Ontem foi um dia de jejum, de penitência. Nós pudemos pensar o quanto que nós crescemos na fé com a penitência. E hoje eu gostaria de refletir sobre o chamado. Então, vamos primeiro pedir que Deus nos ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pegar a palavra de Deus? Hoje a liturgia nos chama ao Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo 27 e 32. Bem curto, breve, mas muito profundo. Vamos lá então? Depois disso, Jesus viu um cobrador de impostos, que estava sentado na coletoria, chamado Levi. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores à conversão. Palavra da salvação. Meus irmãos, então o evangelho de hoje fala sobre o chamado de Levi. Levi, que nós sabemos, também é Mateus, né? Uma outra tradução. Mateus e Levi, mesma pessoa. O nome hebraico e o nome gentil, né? Então eu gostaria que nós entendêssemos a condição que Jesus, nosso Senhor, chamou Levi. O pecado de Levi público é ser cobrador de impostos. Você com certeza já ouviu várias homilias falando sobre o que eram os cobradores de impostos na época. Eu gostaria que você prestasse atenção num detalhe. Jesus não chamou Levi no templo. Não chamou Levi na sinagoga. Chamou Levi justamente no lugar do pecado dele. Levi estava sentado ali no local do pecado dele quando Jesus chamou. Jesus, ao chamar Levi, a palavra não relata que ele impôs condições. Ele não colocou, olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo, tal. E nem Levi perguntou para Jesus: Senhor, eu preciso largar isso, não sei o quê. Não. Fala-se de um chamado e de uma resposta imediata. Jesus falou: vem, segue-me. E ele levantou e seguiu Jesus. Eu gostaria que você olhasse hoje para a sua condição, que eu também olhando para a minha condição. O Senhor nos chama do jeito que nós estamos. A conversão, claro, ela vai acontecer no caminho, mas o chamado acontece onde nós estamos. Quantos de nós fomos chamados quando estávamos no fundo do poço? E talvez hoje você esteja no fundo do poço da sua vida, das suas decisões, do seu pecado, e Jesus está te chamando aí onde você está. O que precisamos? De uma decisão firme, uma decisão acertada de dizer eu vou. Sem questionar o que eu perco, sem questionar o que eu deixo para trás. Eu simplesmente vou aonde o Senhor está me chamando. Ele não colocou condições, nós não colocamos condições, nós simplesmente fomos. E no caminho é que Ele foi nos transformando. No caminho, Ele foi nos libertando dos nossos pecados. No caminho, Ele vai te santificando. Nosso Senhor Jesus Cristo responde no final que os sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Ele não veio para os sadios, veio para os pecadores. Então, se você é pecador, eu tenho uma grande notícia. Jesus Cristo veio para você.
E eu gostaria que você hoje também exercesse o olhar de Deus. Enquanto nós olhamos para Levi sentado na coletoria de impostos, enquanto as pessoas olham você dentro do seu pecado e veem somente um grande pecador, nosso Senhor Jesus Cristo olhou para Levi e viu um grande santo. Jesus tem a arte de olhar para nós e ver o grande santo que nos tornaremos se nós seguirmos a vontade de Deus. Eu gostaria, primeiro, que você sentisse a mesma experiência de Levi, chamado, mesmo no pecado, para seguir Jesus Cristo. Mas que também você pedisse a Jesus o dom de olhar como ele olhou para nós, para Levi, Mateus. Quantas pessoas estão ao nosso redor e nós não enxergamos nada além dos erros, além dos pecados. Imagine se Deus nos dá a capacidade de olharmos para essas pessoas e vermos os grandes santos que elas se tornarão. Que Deus nos dê a graça de ter o olhar de Jesus Cristo hoje nesse dia. Eu gostaria então, como propósito, que você recomeçasse. Se você desistiu, recomece a sua caminhada. Se você não começou, comece hoje a sua caminhada. Se você percebe que tem pessoas ao seu redor que estão longe do Evangelho, faça o convite para elas retornarem ao caminho. E não olhe para ninguém hoje com um desespero, não tem solução. Olhe para todos que estão ao seu redor, inclusive você, começar por você, e diga, tem solução sim. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, que um dia me chamou para vos seguir, eu te louvo, te agradeço, porque mesmo pecador, mesmo fraco, o Senhor me quis do teu lado. Obrigado, Senhor, por todas as vezes que o Senhor me permitiu crescer, me libertar, me ajudou a ser quem eu sou hoje. Nada eu seria sem o Senhor. Eu te peço, completa em mim esta obra começada. Ajude-me também a olhar para os meus irmãos que precisam ser chamados. Ajude, Senhor, aqueles que precisam dar aquela resposta, aquela decisão forte, corajosa, de sair da coletoria de impostos e segui-lo. Senhor, dai-nos a graça de ter os teus olhos sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade e sobre os nossos irmãos. Que o meu coração creia que nada, nenhuma situação é impossível para ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.